Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo perfil Laedson Moraes, né? Queremos agora já entrar aqui com o discipulado, com a nossa irmã Jeane. A paz do Senhor, irmã Jeane. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, amado ouvinte, todo telespectador que nos acompanha aí pela live lá no Facebook. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acho que o áudio da irmã Jeane não está saindo. Pega o microfone aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Glória a Deus. Agora sim, agora acho que já está saindo o som aí. Agora pode dar a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, amados ouvintes que nos acompanham pela live do Facebook e também pela 87.7. Amém. Aqui o programa aqui é ao vivo, é tudo ao vivo aqui, né? A gente mesmo é quem organiza tudo, a gente mesmo é o diretor, é quem, né? E é quem também mexe aqui nos aparelhos, aqui tem ninguém. É só a gente mesmo, Jesus e Espírito Santo. Amém? Amém. Jeane, vamos falar aí de um assunto aí. Qual vai ser o assunto de hoje aí para nós trazermos aqui, em nome de Jesus, né? Para os amados que irão nos acompanhar aqui pelo Face, né? O discipulado dessa tarde. Nós vamos acompanhar as coisas que têm acontecido na atualidade. Então nós vamos falar sobre os inocentes também gemem. Os inocentes também gemem. Louvado seja Deus. É bom o assunto, né? Nós vamos falar um pouco aí a respeito, né, de até alguns questionamentos de algumas pessoas, né, a respeito de algumas, digamos assim, injustiça, né, por causa de alguns inocentes que morrem sem culpa, né, às vezes por culpa por causa de outras coisas, pessoas inocentes vem sofrer a consequência também. E de fato isso realmente acontece, né? Pessoas às vezes que não tem nada a ver com certas coisas, com certos erros de outras pessoas, né? Mas paga também por isso, né? É como o nosso caso hoje, né? Como, né, a Bíblia relata e a Bíblia nos ensina, e através da Bíblia é que nós vamos trazer aqui alguns textos, vamos trazer algumas explicações através da palavra do Senhor, né? Aleluias, né? Porque hoje nós vivemos no pecado e nessa vida de corrupção, nessa vida de pecado, né? Com essa natureza carnal, né? Louvado seja Deus, essa natureza pecaminosa, né? E aí, né, tudo começou através, né, do primeiro homem, da primeira mulher que veio a errar, que veio a desobedecer, e aí a consequência ficou por toda a humanidade, por todas as gerações e gerações, né? Mas com tudo isso, né, aleluias, né, para tudo isso tem uma resposta, e para tudo isso o nosso Deus, através da sua palavra, nos esclarece, né, algumas coisas. Bendito seja Deus, para nós compreendermos e sabermos que o nosso Deus, ele é perfeito, e ele é sábio, né, e ele faz as coisas, né, com retidão e com justiça. O nosso Deus é justo, né? Muitos indagam a Deus, né, achando que é um Deus injusto, não é isso, irmã Jeane? O pastor falava aí de como entrou o pecado no mundo, e nós vamos ver no texto de Deuteronômio que quando o Senhor fez todas as coisas, ele fez tudo perfeito. O próprio Deus dá testemunho dizendo que era tudo muito bom, né? Todas as coisas que ele fez eram boas, e quando ele criou o homem foi muito bom. Só que o inimigo veio e corrompeu, e trouxe o pecado e trouxe maldição sobre toda a criação. A terra, os animais,
as plantas, todos os reinos que a gente estudou, né, na escola, todos os reinos, mineral, animal, todos os reinos foram abalados pelo pecado. E o homem foi abalado pelo pecado. Então, assim, tudo desde o pecado começou a morrer. E quando morre, existe dor. E a dor traz o gemido. Nós não estamos preparados para as dores. Deus nos fez para não termos dor. Deus nos fez para sermos eternos. Então, assim, o Senhor fez tudo para ser perfeito. Aí entra o mal, né? Entra o diabo, o inimigo das nossas almas, corrompendo, porque ele sabia que quando ele ferisse a lei do Senhor, os princípios de Deus, quando ele fizesse o homem tropeçar, ele atrairia a maldição. Então veio o pecado. E no meio disso tudo, nem todos vamos dizer assim, nascem os inocentes que vêm sofrendo a carga do pecado, mesmo sem ter pecado. Aí a gente fala das crianças, de pessoas que buscam a justiça, de pessoas que se arrependeram do mal e estão justificadas pela palavra, mas que vão sofrer com isso tudo. Então a gente separou aqui alguns motivos porque o justo sofre, né? Nós temos um livro completo que fala sobre o sofrimento do justo, que é o livro de Jó, mas nós vamos citar outras passagens. Se você quiser entender um pouco sobre o sofrimento do justo, leia o livro de Jó. Jó foi um homem que o próprio Deus deu testemunho dele no início e no fim. E ele foi injustiçado porque todo mundo acreditava que ele estava sendo punido por pecado, mas ele era justo. O próprio Deus disse que ele era homem justo, reto e que se desviava do mal. Então, assim, não é comum do homem tentar fazer análises psicológicas, análises pelo seu, comparando com a sua estatura, porque a gente às vezes dá uma de fita métrica, a gente olha para a pessoa e compara com a nossa vida e acha que porque eu não sou assim, fulano não deveria ser. E não é assim, Deus nos fez individuais, né? A gente vem numa sequência de estudos aí, estamos aprendendo com o Senhor e juntos, meditando. Então nós somos diferentes. O que às vezes é para uma coisa difícil, para outro não é. Então a gente não pode julgar pelo nosso testemunho, mas nós podemos julgar pela palavra. Então a palavra é quem vai nos dar respaldo para o que nós vamos comentar hoje e vamos conversar, né, juntos. Se alguém aí tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Depois a gente, talvez não ao vivo, não dê para a gente falar, mas depois a gente pode estar falando, né, trazendo esclarecimentos, que pode ser a sua dúvida, pode ser de outras pessoas também. Amém. Já quero mandar aqui um abraço aqui ao irmão Fábio Cunha, Evangelho Sem Fronteiras, né? Já está ligadinho aí com a gente aí, diretamente lá de Macaíba. Também a irmã Shirley Emanuele, né? E alguns outros amados que já entraram aqui. Louvado seja Deus, né? Vamos continuar então, vamos trazer já um texto bíblico aqui, vamos trazer alguns esclarecimentos, né, a respeito desses assuntos, né? Quero dizer a vocês que a gente aqui somos apenas estudantes, né, da palavra de Deus, né? Não somos, né, especialistas, né, em nada, não temos formação em nada, somos apenas estudantes, né? E aí estamos aprendendo, mas com certeza, né, já podemos observar a palavra do Senhor e tirarmos já aqui algum aprendizado, algumas interpretações, né, para podermos nós compreendermos, né, e aí trazendo para os dias de hoje, né, gente? Você falou aí de Jó, né? Jó, a gente sabe que foi uma situação específica, mas e mesmo assim ele indagou, né, a Deus, porque ele sabia que ele, né, não tinha, ele tinha o entendimento que ele não tinha cometido nada de grave, né? Não vinha cometendo pecado. Ele sabia que ele era homem temente a Deus. O próprio Deus deu testemunho dele, né, diante do inimigo, diante do diabo, né? Mas Deus quis usar Jó, né, e criou essa situação com a vida de Jó. Louvado seja Deus, né? E mesmo assim, né, Jó quis indagar com Deus e Deus o recompensou por isso, né? Mas trazendo um ensinamento muito grande para ele. Louvado seja Deus, e fazendo com que Jó conhecesse a Deus verdadeiramente, fazendo com que Jó conhecesse a Deus, né?
não só, né, de ouvir, mas agora realmente, de fato, de verdade, com as experiências, né? E é assim que a gente se aproxima mais de Deus, é assim que a gente tem mais intimidade com Deus, realmente com experiência. Mas trazendo para os dias de hoje, e aí também esclarecendo, né, principalmente para pessoas não evangélicas, não cristãs, que não tem esse entendimento cristão da palavra de Deus, né? E aí muitas das vezes usa de argumento, né, para a fé cristã, usa de argumento para questionar com Deus. Não, tá vendo aí, vamos dar um exemplo como essa tragédia que houve agora aí, né, em Minas Gerais, né, com o rompimento daquela barragem, vindo a matar, né, muita gente aí. E aí muitas pessoas inocentes, pessoas crianças, e daí as pessoas ficam indagando com isso, e aí não compreende, né, por que isso acontece, né? E não só aqui, mas em todo o mundo, né, como a gente vê aí espalhado, fome, peste e meio mundo de pessoas padecendo, né? Muitas das vezes sem ter nem cometido pecado, como o caso das crianças. Vamos entrar nos textos bíblicos aí, para nós continuarmos. Bem, falando sobre tragédias, eu quero que nós façamos uma reflexão juntos. Quem sofreu mais? Quem morreu ou quem perdeu seus entes? Né? Eu acredito que a morte deles foram tão rápidas, eles não tiveram nem muito tempo de sofrer. E de lá eles foram direto para um lugar de paz. Os inocentes foram direto para um lugar de paz. E quem sofre mais com a perda é quem ficou, porque nós não estávamos prontos para a morte. Nós nunca estamos prontos para a morte. Então, um dos porquê nós sofremos é porque ninguém está pronto para a perda. Então, se nós somos filhos, irmãos, pais, amigos, nós vamos sofrer por alguém. Então, quando a gente sabe que alguém passou por algo, nós sofremos. Então, o justo sofre com a dor empática, com a dor pelo outro. Então, às vezes a sua vida está bem, mas porque o outro está sofrendo, você sofre. Às vezes o outro está fazendo algo que ele quer, mas que está se prejudicando, e você sofre ao ver aquilo, né? Você sofre por um amigo, você sofre por um parente, você sofre por algum inocente, como a gente vê muitas guerras aí em países, muitas pessoas passando fome, e quando a gente vê, dói no nosso coração. Então, assim, nós sofremos por isso. Deus está vendo? Deus está. Tanto é que as crianças que sofrem lá na África, elas têm uma vida breve. O Senhor logo as leva para si. O Senhor logo as traz para Ele, porque Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Ele o leva para si. Então, quando está com o Senhor lá, não haverá mais pranto, dor, não haverá mais nada que possa... Se você observar a nossa vida aqui, o máximo que dura é na casa dos 100, mas a eternidade não dá para se comparar. Então, o sofrimento dos justos muitas das vezes é porque você sente a dor do outro, porque você se condói com o outro. Quando a gente vê aquelas cenas tristes, a gente sente a dor deles. Então a gente sofre pela dor do outro, pelo que a gente acha que o outro passou. Mas Deus está tratando com cada um. Um dos motivos porque sofre o justo é pela dor do outro, né? E o Senhor disse para nós o seguinte, Deuteronômio 31, ele diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas e nem se atemorize. Mesmo que seja em momento de dor, mesmo que seja na partida, o Senhor lhe garante que está conosco. O Senhor não disse em momento nenhum que nós não passaríamos por aflição nem por dores. Ele disse que na hora que o pecado entrou, porque o pecado, que é um fruto do mal, ele vem consumindo. Onde ele passa, ele vem destruindo. Porque o inimigo das nossas almas, que é o condutor do pecado, ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que quando o Senhor vem salvar, Ele vem salvar a alma, que é quem ficou sofrida. Primeiramente Ele restaura a alma, que é quem morreu, né? O espírito, e a alma, que é quem pode gerar vida para o corpo,
mas é quem ele quer salvar para morar com ele eternamente. Esse corpo aqui é perecível, né? Esse corpo aqui, se não for numa tragédia, se não for aos 100 anos, algum dia, se não for na juventude, algum dia perecerá. Porque no momento que a gente nasce, nós já começamos a morrer. Então, o chocante para nós é porque nós não estamos preparados para a morte, né? Então, o Senhor está conosco, junto conosco, em todos os momentos. 2. Sofremos por não conhecer o futuro. Às vezes, Deus tinha algo para fazer, aí a gente vai e acha que o que a gente ia fazer era melhor. Aí a gente sofre, porque achava que era o melhor, era aquilo que eu ia fazer. Aí a gente sofre, mesmo sendo justos, irmãos. Aqui não é ninguém que está fazendo nada errado, não. Se é alguém que está procurando fazer o certo, eu queria muito fazer aquilo e não conseguia, aí o justo sofre, né? Como a gente vê nos Salmos 9, versículo 17 e 18. É um tipo de dor também. Nós estamos aqui abordando algumas, né? Algumas que o Senhor nos deu para abordar. Diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a presença dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Mesmo que haja aflição, mesmo que haja necessidade, mesmo que haja dificuldades, mas não será para sempre. A promessa do Senhor é que Ele estará conosco, e Ele nos chegará com misericórdia. Então, assim, o sofrimento, ele virá na nossa vida, agora ou depois, mas ele virá. Mas a garantia que o Senhor nos dá não é que nós não passaríamos, mas que Ele passaria junto conosco. A glória está em resistir. O Senhor está conosco para resistir. As pessoas que sofreram e foram levadas, porque o Senhor é como... eu estava vendo uma reportagem hoje, que a melhor opção para aqueles animais que ficaram presos e estavam ali debilitados, quebrados, as partes, era serem sacrificados. E muitas pessoas podem olhar que aquilo ali como se fosse, vão assassinar, mas ali é o último grau de misericórdia. Eles tiram a vida para que ele não continue sofrendo. Então o Senhor muitas das vezes resgata um inocente rapidamente para que ele não sofra. Mas se Deus tem um propósito ainda de mostrar a sua mão, quando houve aqueles tsunamis no Haiti, muitas pessoas morreram, mas uma criança sobreviveu de meses, 30 dias, meses, 2 meses, uma coisa assim, em cima de um colchão. Um colchão enche d'água e afunda. Ou se boia, mas a água ali não era uma aguinha normal, foi uma onda gigante. E mesmo assim Deus, para mostrar que ele não tinha tirado a mão dele, né? Pessoas que estavam no monte foram salvas, pessoas que estavam mergulhando. Então ali Deus ainda mostrou sua misericórdia, porque às vezes Deus nos dá direções e a gente não cumpre elas. E quando a gente não cumpre a direção, aí pode acontecer, porque Ele nos dá a direção, não porque o Senhor vai punir aquela pessoa. O mal não está no Senhor. O mal vem acontecer porque quando entra o pecado no mundo, ferir um princípio de Deus, aí o pecado vem e Deus não volta contra a sua palavra. Só que Ele vai dando, saia, não vá, direcionamentos, e as pessoas não ouvem, né? Por isso as coisas acontecem. Se o Senhor intervisse todas as vezes, não seria um milagre, e Ele estaria manipulando. E Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Somos nós que damos a Deus o direito de dirigir nossa vida, né? E porque o pecado, uma das coisas é porque o pecado trouxe dor e choro, né? Que a gente falou. O pecado, como a gente vê lá em Gênesis, né? Quando Eva e Adão são punidos, o Senhor disse que agora eles teriam que trabalhar e seria com o suor do rosto, teria que ser com muito esforço, que agora conseguiríamos qualquer coisa em todas as áreas, espiritual, emocional, física. Você teria que lutar. Então, assim, para que nós consigamos êxito nesta terra, enquanto estivermos aqui, é com sofrimento. Então, por que o justo sofre? Porque teria agora que ser com dor. A mulher, para ser abençoada com a geração de um filho, ela sofre dores durante a gravidez e no parto. Mesmo que seja aquele parto
cesárea, numa clínica particular, mas ela ainda sofre dores. Se não sofrer no parto, sofre depois. E ela continua sofrendo dor para conceber. Quando é tirado alguém de nós, nós sofremos, né? Como a gente falou no início, a gente tem pessoas queridas, elas são tiradas de nós, nós sofremos. Pela maldade dos homens, pela crueldade dos homens, quando eles fazem o mal, nós sofremos. Não é diretamente conosco, mas é com alguém que nós amamos. Sofremos porque a criação geme. Eu quero que vocês abram esse texto comigo, leiam. É muito forte, é o texto de Romanos 8:18. Né? O apóstolo Paulo, homem inspirado pelo Senhor, ele escreve cartas para a nova igreja. A gente estava falando aqui de alguns textos do Velho Testamento. Vamos ver Romanos 8, do 18 ao 25, que diz assim, ó: os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. A epígrafe, né? O título diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na presença de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a retenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, nós temos que aguardar a salvação que vem para a criação do Senhor e para nós que está gemendo. O mundo geme com dores. O mar, a Bíblia fala que nos últimos tempos o mar estaria tipo enfurecido, enlouquecido pela crueldade do homem. O homem está destruindo os mares. Então, o mar grita. Por que foi que aconteceu essa catástrofe? Foi o Senhor que fez uma barragem? Foi o homem com a sua ganância, sua crueldade? E um dia o mal que a gente vai plantando, ele nasce e fere muitas pessoas, né? E o Senhor nos alertou, o Senhor nos alertou que isso aconteceria. E esse sofrimento só faz com que a gente se aproxime de Deus. Algumas pessoas da forma certa, outras da forma errada. A forma certa de se aproximar de Deus no momento desse é orar para que Deus console as vidas que estão sofrendo, para dizer que o Senhor volte logo, porque a terra já sofre. Mas algumas pessoas voltam-se para Deus blasfemando, como se fosse Deus que tivesse feito o mal, e não foi, né? O Senhor ainda livra alguns, o Senhor ainda faz, com a sua misericórdia, ainda alerta para aqueles que ouvem, mas nem todos ouvem a voz do Senhor, né? Nem todos estão ali prontos a ouvir, mas mesmo assim, aqueles que ouvem e que tentaram alertar, que eu tenho certeza que o Senhor revelou, Ele não faz nada sem revelar. Mesmo aqueles a quem o Senhor revelou estão sofrendo, porque a gente vai alertar às vezes alguns: o Senhor está voltando, isso vai acontecer, né? Eu me lembro de um rapaz que quando eu aceitei Jesus, o Senhor me inquietou para ir pregar para ele. Eu preguei para ele e ele não aceitou Jesus, e não deu uma semana ele faleceu. Eu acho que o nome dele era Batatinha, o apelido dele, né? E eu sofri, porque eu disse assim: ele podia ter sido salvo, ele podia ter ido para o céu, mas ele não aceitou o Senhor. Então assim, a gente sofre, e outras pessoas sofrem também, por às vezes não dar ouvidos ao Senhor. Nós sofremos porque queremos que todos se voltem para Deus, mas nem todos voltam-se, né? Verdade, é verdade. E a criação geme, e os filhos de Deus gemem, e até os que não acreditam gemem. Aí não acreditam, mas na hora de acusar, e cadê o seu Deus, né? E cadê o seu Deus? Nosso Deus está a todo instante tratando com a sua criação. É verdade, né? E aí as pessoas não compreendem, né? Tem coisas que não adianta a gente ficar indagando, né? Porque Deus ele é soberano, né? Ele faz
ele faz, ele sabe trabalhar, né? Ele tem suas maneiras de trabalhar, né? Então muitas das vezes, por mais que ele permita, né? Porque a gente pode dizer, não, mas tudo não é permissão do Senhor, né? O Senhor não permite. As coisas só acontecem, tudo acontece pela permissão do Senhor, né? E aí a gente sabe que muitas das vezes não é a sua vontade, né? Mas é a agradável, né? Não só é a permissível, né? Aquilo que Deus permite, por quê? Justamente por causa do pecado do homem, justamente por causa da transgressão do homem, por causa do erro do homem, né? E o homem, ele é negligente também, né? Ele é muito negligente, né? E aí ele não... E além de ser negligente, né? Ainda não tem Deus no seu coração, ou seja, né, muitas coisas acontecem pela negligência do homem, né, e além da sua negligência, o pecado, né, que ainda está sobre a sua vida, e muitas das vezes ele vai com as suas ganâncias, né, se preocupando só em enriquecer-se, se preocupando, né, passando por cima de quem tiver que seja, né, para poder suprir as suas necessidades, os seus desejos, e infelizmente por conta disso, né, quando vem as consequências, né, aleluia, todos, né, ou alguns, né, que estão ali, louvado seja Deus, né, ao redor, é como uma família, né, como uma família, quando o pai de família vem, uma família grande com filhos e esposas, e apenas um, né, o pai, né, aquele que está, né, por cima ali, sob o controle da família, né, o que está realmente, né, sobre o comando da família, quando ele erra, vai atingir toda a família, né, até as crianças, os filhos, todos vão ser atingidos, né, por conta de um erro, né, apenas de um. Louvado seja Deus. Como também pode ser também o filho, né, o filho vindo a errar também, toda a família também vai padecer e vai sofrer, né, por conta da consequência de qualquer um. E então é assim, tem sido assim desde o início, né? Então não tem como a gente ficar, as pessoas estarem indagando contra Deus. Agora, se a gente acontece algumas coisas que acontecem por aí, você não ouve alguém dizer, puxa, mas tanto que eu orei para isso não acontecer, né? Eu orei todos os dias, eu pedi a Deus para que isso ou aquilo não viesse a acontecer. A gente não escuta isso por aí, né? Porque a gente escuta depois que as tragédias, ou, né, não se referindo só nessa tragédia, respeitando, né, aí esses acontecimentos, né, mas abrangindo outras coisas, né? Depois é que vem, mas isso aconteceu, meu Deus, é que vem clamar por Deus, é quem vem, né, pedir a Deus as misericórdias, porque não pede antes, porque se tem uma coisa que a Bíblia, uma das coisas que a Bíblia, né, também nos ensina, né, é de nós estarmos sempre nos pés do Senhor, pedindo proteção, pedindo, né, que Ele venha nos livrar de todo mal. Louvado seja Deus, né, que venha com certeza estar nos protegendo, nos guardando, né, e aí, né, de fato, né, o Senhor, Ele zela pela sua palavra e Ele cumpre a sua palavra, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa é uma das vantagens de servir a Deus, e além da salvação que Ele vai nos conceder no final de todas estas coisas, vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, né? Louvado seja Deus. Então, Magiane, vamos lá concluindo aí para nós. Rapidamente, eu tenho batido nessa tecla porque às vezes as pessoas me questionam. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer no sofrimento do justo, mas Ele diz que na morte do ímpio é que o Senhor não tem prazer, porque quando um justo morre, ele vai para o seio de Abraão antigamente, ou para o paraíso, ele vai para a presença do Senhor, então ele está livre dos sofrimentos, e para o Senhor isso é motivo de alegria, né? E o sofrimento do Senhor está em si, quando o justo está na terra, porque sofre, e o ímpio quando morre, porque vai sofrer eternamente. Então nós temos a concepção de alegria
distorcido, né? Então, quando nós temos certeza da salvação de alguém, embora a gente sofra com a dor, mas depois a gente há o consolo, porque o Senhor guardou. Temos aqui também, olha, para permanecermos fiéis ao nosso Deus. O sofrimento muitas das vezes nos aproxima de Deus, né? Como tem o texto aqui, ó, Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, muitas das vezes o sofrimento, a provação, a alegria é de passar, não é de sofrer ela, é de conseguir passar a salvação, quer dizer, vencê-la. Quando nós vencemos a provação, produz em nós perfeição e integridade, para que não sejamos deficientes espirituais, para que possamos entrar na presença do Deus íntegros, né? Nós também temos aqui o sofrimento serve para que nós sejamos testemunhas. 1 Coríntios 10, 9. Os irmãos aqui, eu estou concluindo, irmãos. Os irmãos leiam que é muito forte, né? 1 Coríntios 10 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, não caia. Não nos veio tentação, senão que fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, e de sorte que possais suportar. Então, até o momento de nós termos um encontro com o Senhor vai nos dando livramento. Essas lutas que passamos servem de testemunho para fortalecer outras pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas, eu vou morrer, eu vou me acabar. Aí você diz, eu já passei, você vai conseguir. E a pessoa consegue. Então, algumas pessoas têm estrutura para passar. Eu estava vendo o testemunho da ministra Damares. Ela foi aliciada quando criança, e isso fez dela hoje uma mulher que luta por outras crianças. Às vezes a nossa dor faz de nós fortes para cuidar da dor de outras pessoas. Então o justo às vezes sofre para ajudar outros, porque o Senhor nós vamos ser canais de bênção do Senhor aqui na terra. Então às vezes o nosso sofrimento momentâneo serve para que produzamos frutos para o Senhor, né? Então assim, não venhamos achar que o Senhor tem prazer em fazer-nos sofrer, mas Ele aproveita o mal que o inimigo fez e transforma em bênção a nossa vida. Quando você está na posição do Senhor, Ele pega todos os teus traumas e faz disso um meio de você abençoar outras vidas e pessoas serem fortalecidas. Enquanto outras pessoas que por menos de nada destroem suas vidas, Ele tem lhe fortalecido para que você passe e no fim dessa provação você saia fortalecendo outras pessoas. E para conclusão, amém. Nós sofremos porque Jesus sofreu. Hebreus 2, 10 e 11. O Senhor Jesus é o exemplo para nós em todas as áreas, até em sofrimento. Porque não acho que se Deus não poupou o seu próprio Filho, pouparia-nos a nós de algum sofrimento. Nós precisamos passar por algo, né? Hebreus 2, 10 diz assim: porque convinha que aquele que por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da nossa salvação. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que eles não se envergonham de lhes chamar irmãos. Então, se o próprio Senhor teve que por sofrimento se aperfeiçoar na terra, nós estamos nos aperfeiçoando em meio aos sofrimentos. Só precisamos que nós resistamos, porque o inimigo ele não aguenta que nós resistamos. Mas às vezes ele tica em nós já estamos blasfemando, já estamos desistindo do projeto de Deus na nossa vida, daquilo que a gente queria. Nada nessa vida vem de mão beijada, irmãos. A salvação foi um presente, mas o inimigo está tentando todo instante que você jogue fora.
Porque Deus, ele não toma de volta não, mas você pode jogar fora. Com a sua boca você pode jogar fora. Com o seu dia a dia. Agarre-se com a bênção que o Senhor lhe deu e resista ao diabo. O sofrimento vem para vos aperfeiçoar. O Senhor está no céu, mas está também conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? E eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Jesus. E eu creio, irmãos, que o Senhor vos ensinará mais, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias não seríamos uns aos outros que iriam nos ensinar, mas o Espírito. Então o Espírito é quem vai vos dar discernimento e outras palavras mais. Busque, o Senhor tem mais para nos dar. É verdade, né? Um texto muito bom, foi dito agora, né? O versículo, Deus não poupou seu próprio Filho, irmãos, veio aqui, né? E para poder nos ensinar, teve que padecer e sofrer, então nos ensinando através do seu sofrimento, através do seu sacrifício, e aí no mesmo instante mostrando o quanto o homem é má, né? Porque o que foi que Jesus fez, pelo amor de Deus? Jesus estava só pregoando o reino de Deus, trazendo as boas novas, curando, né, e libertando as pessoas, e os próprios homens o crucificaram, né? Louvado seja Deus. Ele sim foi, né? Foi um adulto, né? Um ser humano, né? Que a gente tira as crianças, né? A gente tira as crianças, né? Mas também a gente sabe que as crianças também, né, já têm o seu lugar guardado, né? Mas depois que a gente tem consciência das coisas, né? Depois que a gente tem discernimento e compreensão das coisas, louvado seja Deus, né? A gente não é mais inocente de nada, né? Louvado seja Deus. Então tudo que fizermos justamente é consciente. Nós fazemos de forma consciente. Então o homem erra de forma consciente. O homem sabe que está errado, né? Mas o homem é tendencioso a isso. O camarada sabe que determinadas coisas vai lhe levar à morte, mas ele não quer saber. Ele vai até morrer, né? Ele continua no erro até morrer. Ele sabe que o cigarro mata, ele continua fumando, porque ele está dominado pelo cigarro e ele se satisfaz, né? O seu desejo carnal pecaminoso fumando, ele fuma até morrer, né? Muitos, né, tomam por opinião e deixam, né, e conseguem se libertar, mas a tendência da maioria é continuar no erro até morrer. E aí Deus, né, que nos deu a oportunidade através de Jesus, nos dá até hoje, né, para podermos nós continuarmos clamando. E se a gente continuar clamando, irmãos, tenha certeza que, aleluia, o Senhor nos poupará, né? Louvado seja Deus, de aflições ou de problemas maiores, né? Ou de acontecimentos piores nas nossas vidas, né? Louvado seja Deus. E se, aleluia, mas enquanto estivermos aqui, estaremos sim passando por dificuldade, embora o Senhor nos exalte, no sentido de nos conceder, né? Louvado seja Deus, nos conceder aquilo que Ele quiser conceder para nossas vidas, bens materiais, né? Para termos uma vida, mas a nossa paz em Cristo Jesus é sabermos, né, que temos comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, e irá nos conduzir, aleluia, à eternidade. Essa é a nossa satisfação, a nossa alegria. É como o apóstolo Paulo diz: o viver, aleluia, para mim é Cristo, e o morrer é lucro, né? Porque sabemos que, aleluia, partiremos daqui para um lugar melhor, um lugar que está preparado, como diz lá em João 14, amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus, né? Vamos continuar, aleluia, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Quero agradecer a todos que entrou conosco aqui pela live, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente. Irei passar aqui os anúncios dos colaboradores que nos ajudam, contribuem conosco aqui nessa programação. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta a um programa Em Dia com o Senhor, diretamente da 87,7 FM de Parnamirim. Aceita o Senhor Jesus e clame a Ele. Programa Em Dia com o Senhor, todas as tardes. Oração, palavra, ou melhor da música evangélica. Em Dia com o Senhor. Tá ligado? Tá em dia.
Proanfa, Projeto Amigo da Família. Presidente Pastor Sandoval. Vice-presidente Pastor Alex. Ajudando e conscientizando a família. Pai, ei! Ô pai! Eu tô com fome! Tá bom, filho? Vou lhe levar ali num canto bom para você lanchar. Tá procurando onde lanchar com sua família? O Sertanejo Lanche oferece a você com aquele sabor incomparável. Sertanejo Lanches fica ao lado da Igreja Universal, próximo ao Caique. Estamos esperando por você. Também temos Disque Delivery 98892-6948. Eu disse 98892-6948. Sertanejo Lanches, a melhor opção para você e sua família. FM. Agora você não precisa se preocupar com sua segurança. Contrate os serviços WSP Segurança Eletrônica, especialista em manutenção, instalação, cerca elétrica, interfone, monitor, motores e muito mais. Segurança eletrônica é com WSP. Disque 99921-7493 ou 99486-5535. Falar com o Wilson Paulino e fique tranquilo. WSP Segurança Eletrônica. Programa Em Dia com o Senhor. Todas as tardes. Oração, palavra, ou melhor da música evangélica. Em Dia com o Senhor. Tá ligado? Tá em dia.